o Namastê, por exemplo, é a união dos nossos dois polos, né? Então a gente tem o polo da Lua e, né, o lado solar e o lado lunar, ou o positivo e o negativo, o feminino e o masculino, que se juntam. Então eles estão caracterizados em cada uma das nossas extremidades e quando a gente junta no meio, né? E o Namastê, uma das traduções do Namastê seria justamente eu reconheço e aceito você como você é. Então, é uma forma de você cumprimentar o outro, né? Então, olá, né? Como se fosse um olá, mas a tradução é essa, eu te aceito como você é. E aí, é isso, assim, né? Eu te aceito nas duas, né? Eu te aceito na luz e eu te aceito na sombra. E olhando pra gente, né? Então, essa integração, se a gente não tem um lado, se a gente esquece todo esse lado que a gente bota pra sombra, não tem como a gente ser sol o dia inteiro, né? Não tem como você ser luz o tempo todo, né? E... Olá, gravando, do Corpo Contente. Hoje estou aqui com a Dani Bertolo e vamos falar de yoga, feminino, de repente empreendedorismo. Vamos ver, Dani, fala as suas formações aí, pessoal. Então, olá, prazer. Rótulos, né? Formações, vamos lá. Eu tenho me desrotilizado, enfim, tirado esses rótulos. Mas, bom, formada em Físio pela Unifesp, que foi onde eu conheci a Bá. Fiz pós em neuro, depois fui caindo numa ideia de tentar integrar os atendimentos da Físio com algo a mais nas terapias mais ocidentais, então fui para o Ayurveda, depois caí no yoga e aí fiquei. Então, hoje, embora tenha meu crefito ativo ainda, eu sou muito mais professora de yoga e terapeuta ayurvédica do que fisioterapeuta, especificamente, embora sempre uma coisa case na outra, né? Os alinhamentos da físio são, ou melhor, o conhecimento técnico da fisioterapia é incrível para os alinhamentos no yoga e a físio está em todos os lugares e o yoga também, então a gente vai integrando. E entre os meus rótulos maiores, talvez, mãe, acho que não existe uma construção da pessoa que eu sou hoje sem o Kaique, né? Sem o grande papel da maternagem e da maternidade na minha vida. E acho que é meio isso, entre muitas coisas, eu. Mas você, sei lá, você se apresentaria assim, tipo, sem rótulos? Você falou, né, dos rótulos, mas como você diria assim? Sei lá, sou a Dani, mãe do Kaique. Então, mãe do Kaique já entra como um rótulo, né? É super difícil. Teve um retiro que eu dei uns anos atrás com a Camila Pazzini, e aí uma das atividades que a Ká sugeriu era justamente essa, que a gente sentasse numa roda e que a gente se apresentasse sem dizer, tipo, o que a gente faz ou o que a gente gosta. E esse é um exercício que é incrível para todo mundo tentar fazer. Então, quem sou eu, além daquilo que eu trabalho, aquilo que eu estudo, aquilo que eu gosto, né? E aí você dá um pã, não faço ideia, tipo, não sei. Então, num breve, assim, acho que eu diria que eu sou uma pessoa uma mulher em constante reconstrução. Então, em resgates e reconstruções, assim, acho que... E é a questão dos rótulos que a gente fica, se a gente, né, se rotula, que fica, né? Eu ainda tenho o meu e-mail, quando eu mando, tem lá os Daniele Bertolo, e aí aquelas coisas, aquele cabeçalho embaixo, né? E ainda tá lá, fisioterapeuta, bruru. Mas a gente cresce, né? A gente vai evoluindo. Você não é mais só a Bárbara fisioterapeuta e a gente vai passando por esses estágios, acho. Então, acho que me definir em constante reconstrução e remodelações, acho que é o melhor, assim. Porque aí ele embarca tudo e, tipo, envolve tudo e tá tudo certo. Boa, Mas justo. é um bom exercício para se fazer. Quem somos nós além dos gostos?
ou, Sim, né, já começamos com dicas e exercícios. Uma boa pergunta é com quebra-cabeça já. É. E aí, Dani, conta um pouquinho como que você chegou nesse caminho do yoga, assim. Fala um pouquinho dessas desconstruções, reconstruções e olhar para além do que o nosso mundo atrás, né? Trazia, né? Criando esse novo mundo, mas assim, a ideia de crescer, fazer a faculdade, ter um filho, e aí, depois? Sim, a gente tem esse caminhozinho muito linear, né? Que até quando, né, você fez o convite, você falou sobre essa questão do feminino, e eu acho que essa já começa no primeiro, assim. A gente tem uma construção muito constante e linear, né? Essa ideia de que é isso. Você cresce, você estuda para você trabalhar, você trabalha, você faz uma família, você blá, 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 blá. E, puxa, a vida pode dar várias voltas e ela pode ainda chegar no mesmo lugar ou ela pode chegar em vários outros, né? Então, é, esses balõezinhos que eu fui fazendo no caminho e que continuarei fazendo certamente, me trazem para lugares hoje, de fato, mais integrados, assim, né? Eu acho que eu cheguei no yoga nessa busca, foi até o que a gente estava conversando, foi num dos términos do meu relacionamento, que, como eu tinha dito, são sempre uns saltos assim de evolução dentro do mesmo relacionamento, e para os dois, na real. E numa dessas foi, na verdade, no momento que eu estava... foi num dos términos que eu fiquei pior, assim, aí eu acho que eu chorei, sei lá, eu devo ter chorado indo pro HC na época que eu tava trabalhando lá, acho que todos os dias por um mês, pelo menos. E aí eu ia de carro até o metrô, aí eu chegava no metrô, tipo, inchada, aí eu chegava no hospital, ainda pior, mas no metrô eu, tipo, tentava não chorar, e aí, tipo, eu chegava no hospital, era carco no hospital, voltava, enfim, foi, assim, um mês inteiro muito mal. E eu falei, cara, não tá dando, acho que eu vou precisar de alguma coisa. E aí foi quando eu, inclusive, entrei na terapia e da terapia, em algum momento eu comecei a me sentir um pouco melhor e eu falei, vou procurar alguma atividade física para fazer. E aí, né, coisas ridículas à parte, mas eu ia pro Pilates, que era o que era conhecido para mim, e Pilates era muito caro, e eu falei, não vai rolar Pilates, e aí eu achei o yoga. E eu falei, vou tentar isso daí. Tipo, tinha as meninas que moravam comigo lá na República faziam aula, inclusive, na Cabela, e na época, putz, como nós somos muitas, né? Naquela época eu achava um absurdo, tipo, essa história de yoga, de meditação, de virar vegetariana. Nossa, eu achava absurdo, tipo, ridículo, assim. Desculpa, cabelo, mas eu achava muito bom. Pra quê? E, enfim, essa mesma pessoa que ficava mexendo no celular enquanto as meninas... No celular não, né? No computador enquanto as meninas faziam aula. 5 anos depois, não deu nem... eu acho que foi isso. 5 anos depois de formada, estava fazendo uma formação já, né? Então, dá voltas. E aí aí foi isso. Eu caí no yoga, eu acho que foi, sei lá, segunda, terceira aula, eu me senti tão melhor depois da aula que eu falei, nossa, é isso. Tipo, eu achei a atividade física, que no momento era o que eu achava que eu precisava só, e já fui resgatando um monte de sensações, assim. Então, foi um momento que aí eu falei que tava, né, que eu falei, então tá tudo bem, eu tá me sentindo desse jeito. Eu comecei a questionar algumas coisas que eu tava me alimentando. Foi assim, eu juro, foi tipo 3 aulas, assim. Foi uma coisa, um salto muito rápido de ressignificar. E aí eu entrei, né? E aí foi isso. Eu acho que eu fiz 1 ano de prática e aí juntou com a minha ida para a Índia, que foi dessas de tipo, eu preciso tirar tô muito cansada, não é isso que eu quero, não quero ficar trabalhando todos os dias, né? Eu fazia não é home office, eu atendi em casa e aí eu fazia os atendimentos domiciliares e aí eu ia de carro e comia dentro do carro. Então, para economizar, eu levava comida, eu passava, sei lá, 8 horas, 10 horas na rua
Já atendia, tipo, 4, 5 pacientes, porque eu tava um em cada canto de São Paulo, comia no carro ou na rua todos os dias. E aí eu falei, puta, não, tem mais do que isso. Eu quero, tipo, ver mais coisas. E aí, pra não entrar na justificativa, que eu não me permitia isso na época de vou viajar, vou largar emprego, vou largar tudo e vou só viajar. E aí, pra não dar esse só vou viajar, como se fosse pouco, eu inventei a ideia de fazer a formação de yoga e a complementação da formação de Ayurveda que eu estava fazendo na Índia. Então, as formações viraram uma desculpa e, na verdade, elas se tornaram tudo no meio, né? Então, E desculpa, mas só para até trazer para a questão até do yoga, essa integração, né, essa questão do eixo, é justamente isso, né? O yoga, tipo, o mudra mais famosinho, né? Que é esse, assim, quando a gente faz para fazer o Namastê, por exemplo, é a união dos nossos dois polos, né? Então a gente tem o polo da Lua e, né, o lado solar e o lado lunar, ou o positivo e o negativo, o feminino e o masculino, que se juntam. Então eles estão caracterizados em cada uma das nossas extremidades e quando a gente junta no meio, né? E o Namastê, uma das traduções do Namastê seria justamente eu reconheço e aceito você como você é. Então, é uma forma de você cumprimentar o outro, né? Então, olá, né? Como se fosse um olá, mas a tradução é essa, eu te aceito como você é. E aí, é isso, assim, né? Eu te aceito nas duas, né? Eu te aceito na luz e eu te aceito na sombra. E olhando pra gente, né? Então, essa integração, se a gente não tem um lado, se a gente esquece todo esse lado que a gente bota pra sombra, não tem como a gente ser sol o dia inteiro, né? Não tem como você ser luz o tempo todo, né? E entra super nessa questão dessa positividade, dessa coisa, assim, quando a gente não nomeia aquilo que também tá junto, né? Porque tá junto. Para você ser inteira, você tem toda a felicidade. A gente vive nesse mundo da dualidade, né? Onde tudo tem o teu oposto, né? Então, é necessário mesmo que a gente integre para que a gente se equilibre, né? A integração é justamente isso, né? Bota tudo no mesmo lugar, aceita tudo como é, e aí você pode trabalhar em cima disso, né? Não excluindo, né? Quando você exclui, você não junta, né? ver o que você precisa no momento, né? As coisas têm o seu valor e para você ser, né? O que você quiser. Então, isso é muito, muito importante. E Dani, fala um pouco sobre como que você começou a acessar mais a questão do sagrado feminino, essas coisas de mulher. Não só de mulher, né? Porque o homem também tem o sagrado feminino, mas essa parte. Conta como que foi esse processo, como é esse processo para você. Para chegar no feminino, e aí não vou nem colocar, nem trazer a palavra sagrado junto, assim, porque acho que sagrado somos todos mesmo, mas assim, olhando para o feminino mesmo, acho que esse olhar ele começou verdadeiramente quando eu parei de tomar pílula, que veio muito numa ideia de tipo, foi nessa viagem da Índia justamente, mas eu tomava pílula desde os 14 anos, acho que como a grande maioria das meninas que se tornam mulheres, que menstrua, tem o primeiro relacionamento e aí já cai na pílula porque, né, tudo aquilo, ou até antes de um primeiro relacionamento mesmo, nas ideias absurdas de controlar cólicas ou melhorar a pele, né? Eu sou exatamente da geração de quando a Yasmin, aquela pílula super uau, tipo, chegou. Então, tipo, eu só não tomava porque ela era muito cara, mas era o sonho de todo mundo tomar uma Yasmin e ter pele sem acne, cabelo bom e perder pelo. Eu sou super peluda e era tipo, é isso que eu preciso da vida. Então, foram muitos anos nela, sem nenhum tipo de pergunta, né? Do que isso me faz ou deixa de fazer, assim. E aí foi tanto que a primeira vez que eu perguntei sobre foi isso, acho que já há quase 12 anos tomando pílula sem parar, embora eu sempre, por alguma razão, achasse que eu tinha que menstruar. Então eu nunca tomei antes de uso contínuo, exceto, tipo,
vai rolar uma festa na piscina ou na praia, justamente, e aí, né, por que não? Mas foi com isso, com 20... já não lembro mais fazer conta, mas eu acho que isso é 26, sei lá. Foi em 2014, quando eu fui para a Índia e eu fui, né, sozinha, e aí eu falei, então 4 meses, acho que eu vou ficar 4 meses, então sem tomar pílula para ver qual que é, já que, né, vou dar esse descanso pro corpo. E já estava fazendo yoga, então já estava fazendo Ayurveda, então já sabia o quão isso tudo era importante, e aí eu falei, bom, agora acho que vai rolar. E aí eu parei, e aí eu falei, nossa, assim, foi... Eu sei que é uma volta, que nem sempre é essa pausa da pílula, né, essa interrupção e parar de fato com ela, nem sempre é tão, sei lá, fácil, né? Para mim, ela foi muito simples, assim, foi um tipo, eu parei e parece que as coisas já estavam um pouco mais alinhadas, então eu não senti tantas mudanças tão abruptas, assim. Mas foi quando eu genuinamente comecei a sentir mais meu corpo, e aí, assim, né, essas retomadas de oscilações de humor e de vontades, etc., que antes, para mim, não tinha tantas oscilações. E foi, acho que, quando eu comecei a perceber uma potência que eu não sabia que existia, assim. Então, porque com 14 anos, o que eu tinha, né? Nunca que eu estaria pensando em algo do gênero. Então, foi quando eu comecei a sentir algumas coisas diferentes. E aí eu caí, assim, acho que num resgate mais do meu feminino na maternidade. Então, na verdade, justamente nessa gestação que veio muito próximo, né? Que não entendam isso como sem pílula a gente engravida. Foi assim, não posso dizer que foi completamente planejado, mas de alguma forma foi sim consciente, foi consciente total. E existem muitas formas de a gente não engravidar, mesmo não usando pílula, né? Então, não fazer propaganda reversa aqui. Mas foi na gestação e na busca de um parto que fosse, né, o parto ideal para mim, para aquilo que eu estava sentindo. Então, na busca de um parto natural e de um parto humanizado, e no nascimento dele, que aí eu cheguei realmente a olhar para isso, assim, né? Então, foram muito... Acho que foi assim, foi uma forma de entrar de cara, assim, sabe? Porque aí foi na hora que eu fui resgatando as minhas memórias mais ancestrais e, né, assim, mesmo de formas muito sutis, nas perguntas para minha mãe, para minha avó, de como tinha sido a gestação, como tinha sido o parto. Na hora que você começa a receber, né, os pitacos de muitas mulheres ao teu redor, e aí você vai pensando naquilo que você quer para você, naquilo que você não quer, e a faceta da mãe dentro das facetas do feminino, né? Ela é extremamente massacrada na nossa forma de enxergar, né? Então, a mãe, a gente deixa que o rótulo mãe entre apenas aquilo que é belo, aquilo que é sagrado, aquilo, né, aquela que ampara e que cuida de tudo e que é guerreira, quer me tirar de sério é isso, me chamar só de guerreira, tipo, porque é isso, a gente tem que batalhar, a gente tem que... Uma mãe que dá conta de tudo, uma mulher que dá conta de tudo, que carrega todo mundo, a famosa mãe polvo, ela é super honrada, né? Ela é super, na verdade, é isso. Só que é uma forma de você deixar a mãe e a mulher num lugar, assim, totalmente reservada a ela, né? E que só cabe ela e os filhos, né? Então, eu acho que foi nesse momento de eu olhar e falar, puta, eu não quero repetir coisas que a minha avó passou, eu não quero repetir coisas que a minha mãe passou, eu quero ter o meu tempo, eu tô aqui, embora foi isso, né? Amamentei por 2 anos e 7 meses, fiz cama e faço muitas vezes ainda cama compartilhada, tenho educação, né? Esse olhar da disciplina positiva, enfim, 1 milhão de rótulos e nomes que a gente vai dando para tudo, mas apesar de eu ter esse olhar muito integral ao meu filho e à nossa família,
eu não queria morrer no meio disso tudo, né? E me apagar enquanto as outras Danis que estavam aqui. Então, eu acho que foi só assim, foi nesse momento, assim, a pílula foi uma das... A pílula foi a forma não mãe de eu perceber que existe muito mais do que a Dani, que é a mesma durante 30 dias, né? Que não oscila, que não tem TPM, que não tem nada. Mas foi nesse momento da maternidade que eu falei, puxa, eu não sou só a Dani mãe, né? E eu não sei mais quais outras Dani estão aqui, porque tudo morreu, e é esse momento do puerpério, né? Onde tudo desaparece, você não sabe mais quem você é. Eu nunca conseguiria ter esse tipo de conversa, assim, eu tava fora, assim, eu tava completamente fora da casa. As pessoas conversavam comigo e eu tava ali e eu me via, assim, sabe? Quando você se vê de fora. E era tipo, onde tá meu filho? E aí eu tava com meu filho e eu falava, eu não quero só isso. Enfim, foi tipo muita doideira. E, enfim, fui chegando. E aí, assim, genuinamente, nos últimos... Esse ano, eu tenho resgatado ainda mais da memória feminina com um curso que eu venho fazendo, que é difícil até de dar spoiler sobre, mas é com a Mari Cogswell, que eu acho que é uma das mulheres mais incríveis que eu conheço, e que se chama Jornada Heroína, e ela tem sido, assim, uau! Assim, eu não consigo nem dizer a respeito, ela é muito forte, e é muito forte na permissão da gente se sentir. Então, eu acho que quando fala sobre o feminino, acho que o mais importante de tudo é esse resgate, essa validação do sentir, né? Que é tão feminino e é feminino, né? Não só do sexo feminino, né? Não só da mulher, mas é algo que a gente deixa, né? A gente evita falar sobre frustração, a gente evita falar de sentimento, a gente não nomeia sentimentos, né? A gente não... A nossa inteligência emocional ou sentimental, né? Assim, a nomeação de sentimentos é algo que, por exemplo, com uma criança pequena a gente quer instituir, né? Na forma que a gente educa ele. A gente quer que ele seja capaz de nomear as suas frustrações, os seus medos, as suas alegrias, né? O momento que ele tá triste. E quantas vezes a gente se pega num lugar que, tipo, meu, eu nem sei nomear isso aqui, eu não sei se isso é frustração. A gente não para pra, né, sentir, porque quando você sente, você quer jogar pra debaixo do tapete, né, esconder no armário. Você fala, não posso ficar mal agora. Porque o nosso estereótipo do sentir é esse, né, me afundar em algum lugar. Tipo, é válido também, os fundos do poço são bem válidos, mas quando você convida esse sentimento para estar junto com você, ele não te puxa, né? Ele sai do escuro, né? E o sentir, os sentimentos, as emoções, eles estão nesse escuro, né? Nesse lado da lua, né? E é isso, a lua tem todos os seus ciclos e a gente pode olhar para ela, né? Quando a gente traz luz para ela, ela fica cheia, por exemplo, quando você traz luz para esses sentimentos, você é capaz de enxergar, e capaz de digerir, capaz de assimilar, e capaz de dizer agora ainda não, mas, né, seja bem-vindo, no mínimo, assim, né? E isso para mim é feminino inteiro, assim. Então tem sido esse. Hoje a minha busca tem sido nesse lugar da permissão e da validação de tudo que é, né? E a quarentena não podia ter chegado melhor para isso, né? Não todo o resto, óbvio, mas assim, a quarentena tem trazido a gente para um estado de profunda reflexão. E para quem não quer refletir ou pensar, resgatar aquilo que está sentindo, é onde ela pega muito forte, né? Nesse campo das pessoas, obviamente, mais saudáveis e privilegiadas, né, dentro da possibilidade de estar e se permitir estar, mas tem sido um movimento coletivo de você parar e repensar, né, repensar tudo. Tá todo mundo sendo obrigado a olhar para dentro. Isso também a gente acaba conversando, né, que esse projeto surgiu no meio de tudo isso, né? E é o convite a se olhar. Não é nem um
convite, você foi obrigado a ficar com você mesmo, não tem pra onde fugir, né? E tudo isso que você falou é muito, muito legal, que eu acho que a partir do momento que você dá o lugar do sentimento, ele pertence, né? Ele faz parte de você. Então, se ele é um excluído, como a gente falou dessa questão de exclusões, tal, na constelação familiar, se você exclui, ele fica gritando para aparecer, né? E aí é nessa que você, tipo, quando explode alguma coisa, porque você não deu luz, você não. Ele estava excluído. A partir do momento que você fala, tá bom, você faz parte de mim, essa sombra horrorosa, esse sentimento que dói, essa coisa que eu não acho muito bonita, faz parte de mim. Né? Então, vamos lá, vamos lidar com isso, né? E falar um pouquinho da Ayurveda, o que ela te trouxe assim para a saúde, né? Para essa questão do equilíbrio como um todo. Foi bem, eu acho muito legal. Comecei a ler umas coisas, é muito, muito interessante. Fala o que é a Ayurveda e como que ela ajuda. Uhum. Então, a Ayurveda, ele é a ciência prima do yoga, então ele é a ciência... Tá me ouvindo, Bah? Porque travou aqui. Você me viu? Ah, então tá. Então, boa. Ele é a ciência prima do yoga, então também um conhecimento revelado que surgiu lá na Índia, e é a medicina tradicional, né, indiana. E ele parte desse princípio que nós somos compostos pelos 5 elementos, assim como tudo, né? Assim como todo o mundo e o universo. E esses 5 elementos, né, que é o espaço, que é o éter, o ar, o fogo, a água e a terra, que vai do mais sutil até o mais denso, se misturam e formam as nossas personalidades, as nossas características biofísicas, assim como tudo, né? Então, uma pedra tem os 5 elementos, mas mais composta, por exemplo, da terra, né? Que é mais sólida. E assim vai. E esses 5 elementos, eles estão em interação o tempo inteiro dentro da gente e em interação com os elementos do lado de fora. E todas essas características, essas qualidades, elas vão poder se complementar. Então, ou elas se unem e se agravam, ou elas se apaziguam, né? Então, quando para o Ayurveda, a gente tem que olhar sempre para a gente e para os nossos ciclos. Então, os nossos ciclos de vida, né? A tua idade, a tua fase de vida, para aquilo que está externo, então para os seus relacionamentos, para aquilo que você trabalha, para o dia, para a noite, para a estação do ano, para tudo aquilo que você consome e para tudo aquilo que está lá dentro, né? Então é essa constante interação e aí sim, as nomeações daquilo que você está sentindo e perceber aquilo que você está precisando, né? Então, assim, para deixar elucidar num ponto mais prático. Estamos agora bem na transição do outono para o inverno, né? Então, agora, dia 21, a gente, né, tem o solstício de inverno. E aí essa transição, ou outono como a gente está, ele traz características mais sutis, mais transitórias, tá sol, aí já nubla, e tem muito vento, tem muita inconstância. Então, tudo isso realça mais os nossos aspectos mais leves, né, mais sutis, que são mais aéreos, mais secos, mais frios e inconstantes, por exemplo. Então, essa já é uma predominância das características externas. Se a gente é influenciado da mesma forma que a gente influencia o externo, né? Então, todo esse campo externo vai influenciar a gente. A gente tem a tendência no outono de ficar mais emocionalmente instável, a gente tem mais dores, tudo parece que craquela mais, né? As articulações ficam todas estalando, possivelmente dá para sentir mais dor, pele, cabelo fica mais seco, então a gente já tem a digestão fica super errática, às vezes a gente fica inchado, às vezes a gente não digere bem, a gente fica constipado, enfim. Então isso é essa influência do externo.
Se a gente vai lá e aumenta isso com alimentos que são mais secos, mais sutis, mais frios, ou, por exemplo, que foi justamente o que aconteceu esse ano, uma pandemia que é justamente instável, errática, inconstante, a gente não tem ideia, ela é desconhecida, o nosso campo mental fica, né, que é o que aconteceu, coletivamente é isso, foi um surto geral, né? E aí, como a gente faz para se reconectar? Intuitivamente, a maior parte das pessoas passam a ter desejos de doce, de coisas mais quentes, de mais pé no chão, de mais contato com aquilo que envolva, que nutra, que acolha. E aí é isso, né? Esse é o intuitivo, e o intuitivo verdadeiro. E aí chega num campo onde você percebe que você está com vontade de comer doce, que é essa a necessidade que aparece, e aí você se esbalda num doce de ultraprocessado, açúcar refinado, etc. Ou você busca essa sabedoria, que é onde o Ayurveda vai poder te ajudar de fato, no quais alimentos que têm as características e os sabores mais doce, né? Então entra as frutas, né, que é aquele mais senso comum, mas todas as raízes, todos os cereais, então tudo isso entra para dar mais equilíbrio, por justamente isso. A gente está num lugar, a gente consome do oposto e a gente chega nesse movimento que você trouxe, que é esse equilíbrio, nessa volta para o centro. Então, o Ayurveda ele vai servir para todas essas questões, e sempre nisso, buscando as qualidades que possam te devolver para um lugar de reintegração. Assim. E aí isso serve para essa parte toda dos cuidados do feminino, serve para estilo de vida, então ele dita rotinas diárias que a gente pode ter e as rotinas sazonais, melhores tipos de alimento para cada tipo de pessoa, então né, você tem um biotipo, eu tenho outro, e isso significa que tem mais energias predominantes em você do que em mim, e como a gente faz para sanar e integrar essas energias, ele é assim, ele é super complexo no sentido de completude, porque ele é muito amplo, mas ele também é muito simples, porque é conhecimento de vó, assim, e por ser ancestral, você vê coisas do Ayurveda nas culturas indígenas, você vê coisa do Ayurveda em culturas mais né, ancestrais não indígenas, né, ou não brasileiras. É incrível como, tipo, em muitos lugares do mundo, muitas coisas acontecem da mesma forma, né? Então, é essa ideia que o Ayurveda traduz como um grande conhecimento revelado, né? Como se esse conhecimento tivesse sido baixado, né? Tipo, a galera lá meditou e recebeu esse conhecimento. Da mesma forma que muitas tribos, né, indígenas trazem isso também, né? É um conhecimento que veio dos ancestrais, que veio por um ritual assim assado e assim vai. E ele é incrível. O Ayurveda é realmente uma forma de olhar para si e para o mundo de um lugar bem assim completo e de validação total dos ciclos e da impermanência, assim. Então, é ótimo porque sempre tem coisa pra gente resgatar aí no meio. Sim, e como que é Deu para entender, mais ou menos? Deu para entender. Como que é uma sessão? Você é uma terapeuta ayurvédica. O que é uma sessão de Ayurveda? Como que ela se, né? Sim, varia muito, né, de terapeuta para terapeuta, mas no meu caso, assim, eu gosto. A gente faz essa conversa inicial, que hoje ela dura em média de 1h30, 2, para a gente observar um pouco de como é a rotina e quais são as queixas ou aquilo que a pessoa está com vontade, seja de mudar ou seja de conhecer, né? Então tem chegado bastante, sempre vem mais mulher, né? Mas tem chegado muitas mulheres justamente nesse processo de reconhecer mais acabou de parar de usar pílula, ou são mães que estão tentando se achar no meio da maternidade toda.
Então, ou são buscas mais assim amplas, tipo autoconhecimento, ou questões mais específicas, alguma doença, alguma coisinha específica. E aí isso delimita quais são os planos depois, né? Mas pensando nesse lugar de olhar para o estilo de vida, então a gente olha bem para a rotina, os tipos de alimento, eu faço algumas avaliações tipo do corpo, do rosto, da língua, para a gente ver como você tá. E aí a gente vai buscando se você está num lugar de equilíbrio ou num lugar mais de desequilíbrio e como a gente sana, né, ou vai melhorando esses desequilíbrios para um lugar mais harmônico. E aí tem tanta parte da conversa e né, uma passada de ritmos e rotinas diárias, de autocuidado, de alimentação, então melhores tipos de alimentos, melhores formas de consumir cada alimento. Assim como aí os trabalhos mais não é trabalho manual, mas as vivências mais esqueci os nomes, mas enfim, as terapias manuais, que aí entra a parte das massagens, aí tem várias outras, né? Tem aí vai indo de caso em caso, mas dependendo de uma doença específica ou né, um acometimento específico, a gente dá as ervas específicas para aquilo, tem atendimentos e terapias específicas para cada coisa, mas assim, o basicão, embora não seja nem um pouco básico, é esse olhar para essa rotina e, em geral, a Abhyanga, que é essa massagem do Ayurveda, que é uma massagem de nutrição e acolhimento mesmo. Então, a gente usa, tipo, 150 ml de óleo vegetal aquecido, e aí, assim, vai de corpo inteiro mesmo, e é de corpo e alma mesmo, porque você sente voltar, assim, é muito doido. Para essa época, porque é justamente quarentena e a gente ainda está em isolamento, né, em distanciamento, mas para o outono e para a quarentena, se a gente não tivesse em distanciamentos sociais, seria a melhor das terapias, assim. E é super fácil da gente fazer sozinha, né? Então é esse momento de antes do banho, pegar um óleo vegetal bom, então pegar né, um óleo de gergelim, um óleo de girassol, pode medicar, né? Pode colocar algumas gotas de óleo essencial, por exemplo, e aí passar mesmo no corpo inteiro nesse resgate de si mesma, né? De sentir as suas bordas, os seus contornos todos, porque ele dá de novo um limite que a gente principalmente nessa fase, não tem, né? A gente está muito pro externo, né? A gente está mesmo não se conectando presencialmente, a gente está nisso, né? A gente está nesse campo aéreo o tempo inteiro, né? E aí essa retomada de posse, assim. Então, os atendimentos mais ou menos são esses. Eles variam aí num tanto de tempo, mas aí a gente faz esse olhar e aí a gente passa a fazer essa troca dos ritmos, das rotinas, da alimentação, vão entrando as terapias junto, então vai entrando massagem, vai entrando o yoga, porque o yoga entra junto, então aí vão entrando outras coisas junto. Legal, é a Abhyanga, a massagem, e ela é para qualquer tipo, né, como que é o nome? Dos tipos corporais? Os doshas. Qualquer um dos doshas. É para os 3 tipos de dosha ou para as variações no meio deles, mas aí o que muda é tipo, o tipo de óleo que você vai colocar ou a intensidade, né, a frequência, então vai mudando. Mas a Bianga, ela é ótima para qualquer estação do ano e para qualquer um. De fato, é só isso. Aí você vai maneirar no verão, você não vai colocar um óleo de gergelim muito quente, por exemplo, e ainda com óleo, sei lá, um óleo essencial, por exemplo, de canela, né, que é extremamente quente. Que a gente já não usa normalmente, mas enfim, só para dar um extremo assim. Porque aí, senão, isso vai aumentar demais essa potência do calor, né, e do fogo que já existe no verão. Então, você vai usar um óleo mais frio, com um óleo essencial, caso você queira, ou com uma erva mais tranquilizante, né? E aí você vai fazendo essas modulações de acordo com o desequilíbrio ou com a estação do ano. Legal, muito, muito legal. Quem não gosta, né, de uma massagem, de um carinho, a gente tinha que se dar mais isso, né? Acho que muito mais. Isso, né? Acho que muito mais. E Dani,
Vamos falar um pouco sobre a Dani empreendedora que está surgindo com esse lugar maravilhoso que é a Prema, a Casa da Montanha. Conta como que isso apareceu e como que você lidou e tem lidado com essa parte não tão terapêutica, né? Com essa outro lado. Olha, tem sido potente, mas ao mesmo tempo leve, assim. Eu acho que surge de um sonho bem antigo de sair de São Paulo, de morar no campo. De verdade, antes era na praia, dessa vontade de ir para a natureza. E enfim, de ter um lugar, assim, eu lembro desde a Físio, e eu me envolvi em alguns projetos nesse meio do caminho, de ter uma sala, de ter um consultório. Então, assim, fiz muitas voltas nesse lugar, assim, sabe? De querer empreender nisso, assim, para ter um espaço onde tudo pudesse basicamente estar sob meu controle, né? Que era inicialmente quase isso. Porque você vai nas clínicas e nem sempre é do jeito que a gente quer, e aí do jeito que as pessoas recebem. Eu sempre fui muito isso desse olhar para o outro, né, para quem chega, e aí era isso, me angustiava alguns lugares que eu passei, tipo, a forma que, sei lá, rolava a recepção, sabe, tipo, como você era recebido, isso já me matava. Eu falava, porra, porque o pessoal vem para mim, mas é recebida nessas salas frias, com, né, às vezes com recepcionistas, tipo, e, enfim, sempre surgiu daí de tentar dar esse conforto para qualquer um, principalmente eu trabalhando com a Neuro e depois com a Geronto. E aí depois entrou no mesmo dilema no yoga. Bom, mas enfim, aí veio essa vontade muito grande de sair de São Paulo, que foi ainda mais impulsionada, né, com a chegada do Kaique e tudo mais. E olha, foi numa sessão de Theta, que eu sei que você já, inclusive, trabalhou sobre o Theta, né, aqui no não é podcast, né? Enfim, nesse programa delícia que você está fazendo. Mas foi numa sessão de Theta que eu fui para trabalhar justamente umas questões de dinheiro, uns resgates assim, que veio, assim, genuinamente isso veio, porque, né, eu estou em parceria com a minha família, né, então com a minha irmã e com meu pai, que é o nosso investidor, e assim, possivelmente, antes dessa sessão de Theta, e antes de muitos resgates que eu vim fazendo, isso aconteceu muito ano passado, eu jamais teria entrado num negócio, por exemplo, com meu pai, assim, né? Nessa questão do investir. Eu sempre fiquei muito, eu sou capricorniana, super com a questão do dinheiro e um medo muito forte essa coisa da escassez e do controle, e assim, né? Para mim não podia sair disso, assim. E aí depender de alguém e ainda mais, né? Pai, família e todos os condicionamentos que a gente tem no meio me tirava completamente, assim, tanto que nunca foi uma possibilidade. E aí, nesse resgate de olhar para mim, de olhar para minha mãe, de olhar para minha avó, ano passado eu tive, né, a minha avó faleceu e foi um resgate atrás do outro ano passado. Nesse meio do caminho, eu entendi que estava tudo bem pedir, assim, sabe? Pedir uma ajuda e que não era necessariamente uma ajuda, porque ele estava muito entusiasmado com a ideia de ter um espaço e de construir algo, enfim. Mas acho que, assim, de verdade, foi a sessão de Theta Healing que eu fiz num dia e no final daquele mês a gente foi procurar terreno, assim, no final daquele mês eu sem ter perguntado nada, sem ter falado nada pro meu pai, só falado muito, já muitas vezes, o meu sonho é sair de São Paulo, o meu sonho é abrir um negócio, não sei o quê. Ele falou, então, porque você tá aí falando o tempo inteiro o que você quer fazer, se você não começar a procurar um lugar, isso nunca vai acontecer. E aí ele estava numa fase, né, financeira estável, né, que ele considerava estável para ele, não sei.
E aí foi, eu falei, mas você vai entrar? Ah, vamos atrás, enfim. E assim começou. Então, né, não posso dizer, assim, tenho só a agradecer realmente. E tem sido uma jornada bem interessante, porque até por a gente estar em família, traz o tempo inteiro esse resgate, né, e esses condicionamentos todos. Então, enfim, as picuinhas que rolam em todas as famílias e aquelas coisas de muitas vezes eu me ver me cobrando ainda mais e o nosso senso de cobrança absurdo que a gente tem e tá sendo interessante porque a gente está à frente como, né, e aí sim, nessa potência feminina e o investidor vem justamente do outro, fica nessa muito nesse campo de não, tem que ser assim porque, né, porque é isso que está vindo, né? É intuitivo, tá chegando pra gente desse jeito. Então tem sido embates interessantes, assim, de olhar os dois lados, assim. Então tem sido bem legal. Voltando. Então, a Prema, ela surge nessa vontade de estar, né, na natureza, que é muito, muito necessária, né? Eu acho que a gente agora, né, dentro das grandes cidades, e no momento onde você não pode sair de dentro, assim, né, de dentro de casa, a gente percebe isso, né? Assim, a necessidade que a gente tem de estar perto do mato, mesmo quando a gente nem foi muito desse. A gente nem é do tipo de abraçar a árvore, mas aí se sente essa vontade, né? E eu acho bem interessante esse movimento que eu vi no Instagram, assim, de as pessoas olhando o pôr do sol, se conectando com quando tem chuva, quando não tem. A lua, nunca foi tão falada, a lua do que agora. Tipo, todo mundo para ver a lua. O movimento Mãe de Planta cresceu horrores, todo mundo tem as plantinhas para chamar de sua. Então, assim, é mais essa prova do quanto a gente precisa estar, né, junto à grande mãe, né, junto à natureza, assim. Então, a Prema surge dessa vontade do nosso resgate e da possibilidade de trazer isso para os outros também, né? Então, para que todas as pessoas que cheguem para mergulhar mesmo, né? Mergulhar aqui dentro da floresta. Existem, e aí dentro disso a gente vai conhecendo muitas pessoas, e aí eu conheci a terapia florestal, que é algo que eu nem sabia que existia, e é isso, é esse banho de floresta, assim, sabe? É estar em contato com a terra, a intercepção, com a vida, essa exuberância toda que existe na floresta e na natureza em si, assim. Então tem sido bem legal. E aí a gente inaugurar algumas semanas, a gente inaugurar no final de abril, né? A pandemia veio em março, então não inauguramos, não fizemos nem os primeiros testes na real, mas assim também foi algo que foi positivo no sentido de que a gente já vinha percebendo, mas nessa coisa de não, construiu, agora tem que ir, não pode parar, que estava tudo muito rápido, né? E aí, de repente, essa pausa que a gente deu, puxa, a gente conseguiu fazer as coisas agora mais devagar, estamos fazendo, né, as coisas mais devagar, deu um tempo também para o entorno se regenerar, né, porque o sítio foi pasto por muitos anos, a casa que a gente reformou tem 50, 60 anos, e todo o entorno sempre foi pasto, nunca teve um outro fim aqui além de pasto. E os últimos 10 anos ele estava extremamente mal cuidado, assim. Então a gente comprou o terreno às cegas, assim, com o antigo proprietário dizendo: olha, ali embaixo passa um rio. E aí se escutava o barulho da cachoeira, mas não dava para ter ideia que existia, assim. E aí na hora que a gente começou a roçar e a cuidar mesmo, você vai vendo, tipo, a casa ela tá a 10 passos, nem isso, a casinha de baixo a 5 passos de um riacho e de uma quedinha d'água, assim, que a gente não viu quando a gente foi comprar, assim, a gente estava nessa casinha e não dava para ver, assim, então
é bonito de ver, né, as coisas voltando. Então, ele tinha um pomar aqui, eu até falei para você antes da gente começar, que eu estava ali podando uma parte, né, de uma árvore. E quando a gente chegou, a gente deu ela por morta, e aí agora, um ano passado, que a gente está meio cuidando das coisas, ela floriu e ela tá dando pêssego. Então, tá nascendo o pêssegozinho. Então, tá sendo interessante a gente também respeitar o ritmo, né? Esse ritmo que as coisas no campo ou na natureza acontecem no outro ritmo. E eu acho que o empreender desse lugar, que era o que eu tinha me comprometido a fazer, então empreender em algo que para mim fosse genuíno e que respeitasse também os meus ciclos, trouxe a gente para esse lugar leve, assim. Não posso dizer ainda bem sucedido, porque não começamos, mas será? Tipo, mas ir percebendo, tipo, até por exemplo, e-mail, né, que a gente recebe, as parcerias, eu acho que trazer para esse lugar de permitir dizer, né, quais são as nossas falhas, quais são as nossas necessidades, qual é o nosso ritmo. Que muitas vezes em São Paulo a gente não se permite. Você não vai falar para um cliente que... Eu nunca fui muito desse tipo, mas assim, sei lá, cliente, paciente manda mensagem, ou uma pessoa quer marcar alguma coisa nova. Eu sempre fui meio lerda para responder as coisas, porque, tipo, eu olho, eu penso, às vezes eu respondo e esqueço de responder de verdade, mas... então eu sempre respeitei um pouco, assim, mas a gente, em geral, quer, né, o pico da produtividade, né? Tipo, é como se a gente não permitisse que os nossos pacientes ou clientes, ou seja lá o que for, soubessem que a gente dorme, que a gente come, que a gente tem vida, que tipo, não, né? Eu estou disposto e pronto para você, seja pessoas acima ou pessoas abaixo, né? Ou na horizontal, como eu gosto de pensar. Eu estou sempre pronta, estou sempre pronto para atender, sempre pronto para receber, tipo, e é mentira, né? E muito cruel. Então, para mim, a questão do empreender tinha que passar por isso, por esse respeito interno, assim. E aí entra os seus desafios, né? Porque meu pai, principalmente vindo de grandes corporações, não é assim, né? Então, a gente ainda não chegou no lugar de horizontalidade, embora a gente esteja tentando. E, enfim, tentando esse lugar também dos ciclos, né? Tem dias hiperprodutivos, dias não tanto. O bom é que aqui a gente deixou o lado esse lado do receber, do se conectar, o lado do empreender genuinamente ficou pra gente. Então, assim, ele vem, e ele tá sendo incrível. Ele vem, nunca vi pessoa mais produtiva do que ele, de fato. Ele vem e ele fala, não, porque a gente precisa construir uma trilha para chegar não sei aonde. Aí, ele se embrenha no mato, constrói a ponte, constrói não sei o quê. Fez pra gente o espaço que vai ser o lugar da fogueira. Então, assim, tá bom, porque ele também achou um lugar, que é ótimo isso, né? A gente falou muito do feminino, mas do masculino, por exemplo, esse resgate também da natureza dele, assim, né? Então, de você ter um espaço de colocar energia, de colocar intenção, de resgatar algumas coisas que a gente na cidade não se permite, né? Então, tá sendo regenerador, acho que para todo mundo. Enquanto a gente regenera a terra, a gente se regenera junto. Sim, né? E não é Então, nem a gente não se permitir, né, na cidade. Não tem nem o espaço para isso, né? Em geral, não tem, não é todo mundo que consegue ter esse espaço de colocar os sentimentos ou de colocar a ação e o movimento, né? Então é muito complexo mesmo. E muito legal, muito legal. E muito legal, muito legal. E Dani, para ir finalizando, a gente conversou bastante de movimento, de equilíbrio, de entender os ciclos, de tudo isso.
Você acha que você está num momento de corpo contente? Você se sente em equilíbrio, estando aí na natureza, em equilíbrio com as Danis, com o Kaique, com a casa, com tudo isso? Como é que você está? Eu acho que mais do que nunca, sim. No momento de bastante contentamento, assim, e até gostoso o nome, né, que você traz, assim, porque contentamento é uma palavra que para mim sempre bateu meio assim, antes do yoga, contentamento era algo que para mim significava, ai, você não é desistir, mas tipo Acomodado, cair né? num isso, acomodar. Então, contentamento e acomodação, que era outra palavrinha, me batiam, tipo, não, de jeito nenhum, a gente tem que passar disso e não sei o quê. A gente nunca pode se acomodar, e nananã. E foram duas palavras que eu fui ressignificando também, assim, e o estar contente, ou estar contentada, ou, sei lá se essa palavra existe, mas esse contentamento que existe, para mim ele vem de um lugar de justamente equilíbrio, assim, de entendimento que não é só a alegria, né? Porque é diferente. Eu estou alegre e feliz com o meu corpo. No momento eu também estou, mas assim, não é esse ponto de tipo, porque senão a gente fica só, às vezes, só nessa euforia ou só lá embaixo, né? E o contentamento, para mim, ele traz os dois juntos de novo, né? Então eu estou contente apesar de tudo que pode ser, né? Então, sim, eu sinto hoje que eu estou no momento de contentamento tanto com a minha mente quanto o meu corpo, que claramente não significa que eu esteja num lugar tipo, balanceada, equilibrada, plena, de jeito nenhum. Mas de tão integrada que eu estou no momento, ou de reconhecer todas esses movimentos, eu sinto que eu estou contente, assim, de no mínimo dar luz, né, ou olhar para todos esses lugares inteiros, assim. Então, sim, estou em um momento de corpo contente, tá uma delícia isso daqui de se afundar. Ontem eu estava no fundo, assim, ontem foi um dia de poço. E aí é isso, hoje eu acordei né, enfim, é tão gostoso a gente se permitir, né, e de entender que genuinamente está tudo bem, que a gente pode se permitir estar onde a gente está, né? Então, sigamos contentes, mesmo não felizes sempre, mas contentes, né? Sim, sim, é isso mesmo. Muito bom, Dani, adorei. Muito muito Também. enriquecedor. Agora, se você quiser dar um tchau, ter uma mensagem final aí, uma dica mágica, eu falo às vezes, para as pessoas. Acho que o respirar é fundamental. Até hoje, dei de presente para uma amiga minha um exercício de respiração. Eu acho que assim, essa pausa nem que seja só para respirar, porque muita magia acontece nesse instante, que pode ser de 5 respirações, né? Então, se essa pausa em qualquer momento do dia, muitas vezes ao longo do dia, de tipo, por 5 respirações que seja, você sentir o ar entrando e o ar saindo, e perceber essa magia que acontece só dessa percepção, né? De permitir perceber. Então, certamente o respirar, e junto com o respirar, ela já acontece sozinha mesmo, o perceber e acolher tudo aquilo que chega, né? Tudo aquilo que chega, tudo aquilo que vai, tudo aquilo que se movimenta dentro mesmo. Porque a gente é isso, né? A gente é esse grande borbulhar, então tá tudo certo a gente acolher todos eles. Sim, ai, Dani, muito obrigada. Adorei. Obrigada eu. Muito enriquecedor. Mande beijos aí pro brother e pro
Kaique, o Gustavo. Exato. Brother tá há alguns 15 anos atrás, 12, não, 12 anos atrás, tá? No mínimo, Mas então tá bom. Beijos, eu vou desligar, mas... Obrigadão, bye.